Após a aquisição da propriedade, o primeiro passo a ser dado é conhecer com exatidão, em detalhes, as características físicas da área. Um estudo completo e minucioso possibilitará um bom planejamento da propriedade. O levantamento topográfico permite uma caracterização da distribuição das áreas dentro do imóvel e da materialização de seus limites. Esse levantamento é feito por engenheiros agrimensores, topógrafos e outros profissionais da área de engenharia, que utilizam como ferramentas principais o teodolito, o GPS topográfico e as estações gráficas computadorizadas. O teodolito permite a obtenção de ângulos e distâncias, de forma a se obter com precisão o perímetro do imóvel e a quantificação da sua área. Utilizando o nível com o teodolito, pode-se construir o mapa de curvas de nível, que é obtido a partir das diferenças de nível entre pontos avaliados. A estação gráfica produz mapas em escalas convenientes, indicando todos os detalhes levantados. O resultado desse trabalho permite visualizar com facilidade o perímetro da área, a área total, as divisas, os confrontantes, as curvas de níveis, que podem variar desde a distância de meio em meio metro até curvas espaçadas de 50 em 50 metros. As curvas de níveis permitem a identificação das elevações, depressões e áreas planas. O levantamento topográfico indica também onde estão as nascentes, os riachos, as estradas, as construções e muitos outros pontos relevantes da propriedade. A partir do levantamento topográfico, o proprietário tem a real dimensão do seu imóvel e quais são seus verdadeiros limites, o que será de agora por diante o seu objeto de planejamento. Entretanto, o levantamento topográfico convencional tem suas limitações. Quando se trata de grandes áreas, acima de 300 hectares, ou áreas de difícil penetração e abertura de picada nas matas pelos técnicos e auxiliares, o melhor é trabalhar com outro tipo de levantamento. É o levantamento aerofotográfico, que vamos conhecer agora. A aerofotografia é um tipo de levantamento realizado em propriedades que possuem grandes áreas, normalmente acima de 300 hectares, ou em propriedades que exigem um maior grau de precisão dos dados a serem coletados, ou ainda, como o nosso coordenador Eufran já nos falou, em propriedades que possuam dificuldades de deslocamento dos técnicos para um levantamento topográfico tradicional. O levantamento aerofotográfico deve ser feito por uma equipe especializada, como esta equipe do NEPUT, Núcleo de Estudo de Planejamento e Uso da Terra, ligado à Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que possui equipamentos de alta tecnologia e precisão que indicam a localização dos pontos de interesse, com referência a satélites, como este avião Cessna, equipado com GPS e câmeras fotográficas de alta resolução, acopladas na sua fuselagem. O avião executa linhas de voo, nas quais são produzidas várias fotos em cada linha, cobrindo toda a área da propriedade. As fotografias são digitalizadas e tratadas com programas de computador para melhorar o contraste e colocá-las numa mesma escala. Para cada linha de voo, as fotos são unidas para formar um mosaico. Todas as fotos que constituem as linhas de voo são ajustadas até formar um mosaico final que tenha precisão menor do que 1 metro, o que significa que é melhor que qualquer imagem de satélite disponível atualmente. Paralelamente a este trabalho de laboratório, em terra são marcados na área da propriedade vários pontos de controle com o uso de GPS topográfico, para correção geométrica do mosaico. Esses pontos são colhidos em elementos de fácil reconhecimento na fotografia, como porteira numa estrada interna, casa-sede, grande árvore isolada e outros. Com todos esses dados em mãos, outro programa especial de computador é utilizado, chegando-se ao georreferenciamento. Este mosaico semi-controlado serve como base de trabalho para confeccionar os diversos mapas temáticos, como o perímetro da área, a área total,
as curvas de níveis, mostrando as elevações, depressões e áreas planas, com elevada precisão. Visualiza também riachos, estradas e todas as estruturas existentes na propriedade, além da cobertura vegetal e áreas de instabilidades. Com o levantamento aerofotográfico, você terá uma visão detalhada da sua propriedade rural em escala compatível com o empreendimento que se pretende implantar. Este material é um auxiliar técnico de primeira ordem aos mais variados tipos de planejamento. São muitas as vantagens de se ter uma visão tridimensional aérea vertical, o que permite estudar áreas para as mais diversas finalidades, como, por exemplo, planejamento rural, como o que estamos fazendo aqui, projetos agrícolas, pecuários, florestais e ambientais, barragens e represas, estudos de erosão, planejamento da malha viária, levantamentos de solos, estudos e relatórios de impacto ambiental, EIA-RIMA, planejamento de subbacias hidrográficas, localização de materiais de solo, cerâmicos, monitoramento do uso do meio ambiente, estudos de controle da poluição, adequação e localização de aterros sanitários, delimitação de áreas piloto para estudos especiais e muitos outros. Com o levantamento aerofotográfico, tem-se em mãos uma ferramenta poderosa de análise e interpretação do ambiente, uma vez que se tem uma visão tridimensional da propriedade e a possibilidade de se ter análise individualizada, como, por exemplo, distribuição de determinada espécie florestal, frente de erosão e outras, que não podem ser trabalhadas em escala de menor detalhe. Você viu que o levantamento aerofotográfico é uma ferramenta importante no planejamento da propriedade rural. Mas você já ouviu falar em modelo digital de elevação? Não? Pois é, isto é mais uma evolução para facilitar a vida dos empresários rurais e principalmente dos planejadores. Vamos ver então o que é o modelo digital de elevação. Os principais atributos que compõem o relevo de um terreno são a altitude, a declividade, o comprimento, a forma e a orientação dos topos de morro, encostas e vales. Esses atributos influenciam de forma marcante os padrões de escoamento da água sobre a superfície, que, por sua vez, pode alterá-los através de processos erosivos, configurando-se um processo de retroalimentação. O relevo atua como importante agente regulador da distribuição do fluxo de água e energia dentro das bacias hidrográficas. E sua representação no universo digital é feita por meio de modelos digitais de elevação. Para se produzir o modelo digital de elevação, é aplicado um modelo matemático sobre os dados dos levantamentos planialtimétricos existentes, que vai gerar uma rede triangular irregular, conhecida como TIN, Triangulated Irregular Network, que é uma estrutura de dados vetoriais, permitindo a geração de uma superfície contínua, resultando em novos mapas com os layouts finais. Estes novos mapas são o modelo digital de elevação da propriedade, que permitem uma visualização geral do imóvel, individualizando as áreas mais altas e de maior dissecação. O modelo digital do terreno é a representação em ambiente de computador das formas do terreno da propriedade. Desta maneira, você pode decidir mais acertadamente aonde vai intervir de maneira mais intensiva, onde deve prioritariamente preservar, e pode fazer previsão das áreas a serem inundadas quando da construção de uma barragem. Inclusive, planejar o tamanho do talude e muitas outras coisas são perfeitamente possíveis. Muito bem, preste muita atenção agora. Para que uma propriedade rural seja planejada e implantada com sucesso, é necessário que você tenha conhecimento de um dos elementos mais importantes da fazenda, o solo. Você tem que conhecer os ambientes e as características dos solos de cada parte da fazenda. Assim, você vai poder tomar decisões importantes. Por exemplo, onde vou plantar o milho? Onde vou plantar a cana? Qual a forrageira mais adequada para aquele piquete? Enfim, aqui está um ponto que você tem que acertar.
Vamos ver então como conhecer as características dos solos existentes, criando uma ideia exata dos diversos ambientes para as